Paz do Senhor Jesus, amém? Prazer estar novamente, na casa do Senhor para aprender sua palavra. E hoje a nossa lição, estamos começando essa série da Nova Revista, falando sobre escatologia. Amém? Aí, a nossa primeira lição, aspectos introdutórios da escatologia bíblica. Nós vamos ler os textos inspirativos, vamos ler o nosso textuário. E nos textos inspirativos, vamos fazer como de costume, um irmão, uma irmã lendo. Os versículos não estão separados aqui, na revista, eles não estão separados. Então, cada irmão vai ler o texto que está aí, Alguns têm mais de um versículo. Então, nós vamos seguindo aí. Quem não tem a revista, ainda temos revista aqui. Tem alguém que chegou depois, que precisa de revista? Irmão William, mais alguém? Irmão William, lá atrás. É uma ou duas, irmão William? Uma. Os nossos textos estão em Apocalipse 1, 9 ao 11, Apocalipse 1, 17 ao 19, Mateus 24, do 10 ao 14. Nós já lemos do 1 ao 9, Agora vamos ler do 10 ao 14. Amém? Vamos lá então, começando por uma irmã. Apocalipse 1, no 9 ao 11. Bem forte. Apocalipse 1, 17 ao 19, um irmão. Mateus 24, do 10 ao 14, uma irmã. Amém. Vamos ler o nosso textuário todos juntos. Está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Está aí na revista e está na tela também. Vamos ler juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. 2 Pedro 1,19. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que venha nos iluminar, Senhor,
que os nossos corações estejam abertos para compreender a Tua palavra, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, que aqui chegou, possa, Senhor amado, ter a sua mente esclarecida, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que sempre nos dá sabedoria para entender aquilo que o Senhor quer falar. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos guiar, Senhor, para que possamos ministrar segundo a Tua vontade e que, Senhor, a Tua palavra seja compreendida. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, os objetivos da nossa lição de hoje. Conforme o texto que foi escrito pelo autor, que é o pastor Cléo, eu defini outros objetivos, além dos que estão aqui na lição. Então, você pode ver uma coisa aqui, né, nos objetivos da revista, e eu dizendo outra coisa, mas eu defini os objetivos de acordo com o texto que ele escreveu. Então, nós vamos aprender nesta manhã sobre a importância de estudar escatologia bíblica, tá? E conhecer os sinais dos fins dos tempos. É importante nós estudarmos a teologia, né, a escatologia, já vou explicar o que é escatologia, e conhecer também os sinais dos fins dos tempos. Perceber os perigos que rondam a escatologia bíblica. E no praticar, né, vamos nos aprofundar, esse é o desafio da lição de hoje, nos aprofundar nos estudos das Escrituras e estarmos preparados para o grande acontecimento, que é o clímax da escatologia bíblica, né, a segunda vinda de Jesus. Amém? Então, essa é a proposta da nossa lição de hoje. Nós sabemos por que é importante nós estudarmos a escatologia bíblica, por que é importante nós conhecermos os sinais dos fins dos tempos. Capítulo 24 de Mateus, quem pegou a revista na quinta-feira, eu creio que tenha lido, né, as lições aí, os textos das leituras diárias. Se você não leu, aproveita para ler essa semana, tá? Faz 2 leituras, que é muito importante. O capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus está falando dos sinais dos fins dos tempos. Ele fala tanto dos fins dos tempos para os judeus que estavam vivendo aquela geração, né, quanto para nós que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, ele fala dos sinais, dos acontecimentos para aquela geração e fala dos acontecimentos futuros, né, para nós hoje e para daqui 50 anos, se ainda ele não tiver voltado. Então, é muito importante nós conhecermos e estarmos preparados, né, para esses acontecimentos, esperando a volta do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, então. Se alguém tiver, né, alguma pergunta, alguma colocação, só pedir a palavra. O Amarildo está com o microfone ali, vai levar para você. O que é escatologia? Quem já tinha ouvido falar desse termo e já conhecia a definição desse termo escatologia? Várias pessoas ainda não conheciam, né? Então, hoje você vai estar aprendendo. A origem do termo é grega, vem de escatos, que significa último. Tá? E mais logia, né, logos, que é palavra, estudo. Então, escatologia é definido como o estudo ou a doutrina das últimas coisas, coisas que irão acontecer no futuro. É uma divisão, então, da teologia sistemática. Nós estamos estudando teologia sistemática, né? Às vezes os termos parecem assim tão, né, complicado, nunca ouvi isso, né? Como é que é esse negócio? Nós já estamos estudando desde o comecinho do ano, né, estudando os fundamentos da nossa fé, que é a teologia sistemática. Então, a teologia ela é dividida em vários aspectos e vários pontos. Nós já estudamos cristologia, já estudamos religiões e seitas,
E as doutrinas bíblicas nós estamos estudando, então, acho que desde o ano passado, né? Já faz um bom tempo que nós estamos estudando. E agora, então, entramos na doutrina das últimas coisas, que é chamada de escatologia. Quando a gente fala, então, da doutrina das últimas coisas, nós lembramos logo de qual livro da Bíblia? Apocalipse, né? E aí tem os filmes, né, apocalípticos, que ultimamente tem muito, e às vezes as pessoas vão lá assistir, né? Porque ler na Bíblia é muito difícil, né? Complicado, não entendi nada. Ali. E alguns até começam lendo a Bíblia pelo livro de Apocalipse, porque tem mania de saber o que vai acontecer no final. Se eu souber o que acontece no final, eu já não preciso saber mais nada, né? Importante é saber o final. E alguns começam e aí desistem, porque é difícil de entender, não conseguem entender. E sem a orientação do Espírito Santo, nós não vamos entender nem os fáceis e muito menos os difíceis. Então, é importante nós estudarmos. Mas será que existe escatologia no livro de Gênesis? A gente lembra logo de Apocalipse, né? Mas será que existe escatologia no livro de Gênesis, no Antigo Testamento? Amém. Existe desde o início até o fim. Mas então cita aí para nós, né, uma palavra escatológica no livro de Gênesis. Sem ser a que o autor citou aqui na revista. Aqui está fácil, né? O irmão Amarildo citou aqui Gênesis 3,15. Você pode conferir depois. Oi, irmão. Esse está na revista. Eu falei um que não está na revista. Que está na revista está fácil. Ele não leu a revista, pegou agora. Então está descontado. São promessas de coisas futuras. Mas quando nós fazemos um paralelo entre Gênesis e Apocalipse, a gente consegue perceber coisas assim, né, que a gente fica até assustado. Está lá no comecinho e está no fim. O Gênesis começa falando da criação, certo? O Apocalipse fala de uma nova criação, novos céus e nova terra. Gênesis, ele fala de uma árvore da vida, que tinha lá no jardim plantada por Deus. Isso fala de vida eterna. Apocalipse fala que na cidade, né, santa, tem lá uma árvore da vida e fala de vida eterna para aqueles que são fiéis. O Gênesis, Deus alerta contra a desobediência e o pecado e fala da condenação, que é a morte, as consequências do pecado. O Apocalipse fala da condenação para os desobedientes. O texto que o irmão Amarildo citou, né, falando que o descendente da mulher, essa promessa da vinda de Jesus. O Apocalipse fala da segunda vinda de Jesus. E esse descendente, Jesus, esmagará a serpente, que é Satanás, o diabo. E lá no Apocalipse, fala que Jesus, agora o Cordeiro vitorioso, ele vai destruir o inimigo, Satanás, e ainda fala do anticristo, da besta, daqueles falsos profetas que serão lançados no lago de fogo. Então, se nós traçarmos um paralelo, nós vamos ver essa escatologia em Gênesis muito parecida com Apocalipse.
nós podemos dizer que a Gênesis está prefigurando aquilo que vai ser na eternidade. E isso para nós é glorioso, porque não termina em tragédia. Aquilo que foi a consequência do pecado, que muitas vezes traz desespero, para nós que conhecemos a verdade e a palavra de Deus, nós temos esperança de uma nova criação, um novo céu, uma nova terra, da redenção dos nossos corpos, da ressurreição e da vida eterna. Mas existem também escatologia em outros livros do Antigo Testamento, e nós podemos ver, principalmente nos livros proféticos, E não somente essa escatologia do fim dos tempos, mas previsões do futuro, de coisas que iriam acontecer. Isso também é chamado de escatologia. Não somente as previsões para o fim de todas as coisas, mas essas previsões que Deus fazia, por exemplo, a respeito do dilúvio, do próprio povo de Israel, ali no Egito, quando Deus fala para Abraão, os teus descendentes vão ficar 400 anos como escravos, depois eles serão libertos, eles vão possuir uma terra da promessa, e nós podemos ver isso também em Gênesis, a terra da promessa, comparada com Apocalipse, os novos céus e nova terra, a terra prometida que nós vamos herdar. Então, temos nos ensinos do próprio Senhor Jesus, e Jesus fala muito e nos alerta a respeito das coisas que irão acontecer, mas ele gosta de dizer para os seus discípulos estarem preparados para a sua volta. Porque o clímax da escatologia, e o ponto principal da escatologia, é a volta de Jesus, é a segunda vinda de Jesus. Nos ensinos de Paulo, ele alerta, principalmente ali na carta aos Tessalonicenses, quando ele fala ali, porque as pessoas estavam desesperadas. Alguns já não estavam nem trabalhando mais, porque Jesus já está voltando, então não precisa. Outros estavam preocupados com quem morreu. E agora? Eles morreram, e agora o que vai acontecer? Então, Paulo começa a falar e ensinar a respeito da vinda de Jesus, o destino dos santos, o destino dos ímpios, da ressurreição. E no livro de Apocalipse, que é o que mais nós falamos e conhecemos, e as pessoas têm assim, muita curiosidade de saber. Nem tudo a gente consegue compreender. Mas muitas coisas que a gente lê e às vezes não compreende pelos sinais. Se nós conhecemos os sinais que Jesus mesmo explicou e falou sobre eles, nós começamos a entender aquilo que está sendo dito ali. Eu acredito que o próprio João, ele não conseguiu entender tudo. E eu estava pensando, quando eu li ali, que ele fala a respeito dos escorpiões que ele viu, que picavam os homens. E aí eu fiquei pensando, ele estava vendo uma previsão, estava tendo uma previsão do futuro. O que seriam esses escorpiões que feriam de morte? E aí tem um pastor já falecido, e ele gostava muito de ensinar sobre isso, e ele falou que provavelmente essa visão do futuro, João estava vendo os aviões de guerra. E como ele não tinha um modelo para a sua época de aviões de guerra, ele comparou com escorpiões, que aquelas bombas que eram lançadas como escorpiões. Eu estava pensando, pode ser que ele tenha tido uma visão do mundo em guerra,
e aviões, né, e aquele barulho que fazem os aviões, porque o jeito que ele descreve, parece que os escorpiões são enormes e que realmente lançavam, né, bombas mesmo, né, o barulho que se fazia. Então, talvez o próprio João não tenha uma compreensão muito clara daquilo que ele estava vendo, mas, nós, pela fé, podemos crer que tudo o que foi profetizado e tudo que a Bíblia diz é verdade e vai se cumprir. Amém? Mesmo que nós não tenhamos uma compreensão muito clara, mas vai se cumprir. E nós cremos, é pela fé que nós vivemos. Então, alguns assuntos aí da escatologia que vão ser comentados durante os nossos estudos aqui da revista toda. Hoje, o nosso tema é apenas os aspectos introdutórios da escatologia bíblica. Mas, durante as leituras aí das semanas, as próximas lições, vocês vão poder perceber esses assuntos que vão ser tratados aqui. Por isso, não faltem nas escolas bíblicas, não deixem de ler e estudar durante a semana as leituras propostas na revista, para que você chegue aqui, se você teve alguma dúvida em casa, você pode perguntar e pode ser esclarecida na aula. Tá? Os sinais do fim dos tempos, são assuntos da escatologia, a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, a morte física, a ressurreição dos salvos, a segunda morte, a segunda ressurreição, o estado intermediário, o que é isso, vai ser estudado, o destino dos salvos, o destino dos ímpios, o juízo final e outros assuntos mais. Esses são alguns. É importante nós estudarmos escatologia? Tem algumas pessoas que acham que não é importante. Não, essas coisas é para o futuro, então deixa quieto. Não vai acontecer no meu tempo, como disse lá o rei Ezequias, não, é para longe, então está tudo bem, eu não preciso nem saber. Se é só tragédia, eu não quero nem saber, para não começar a me preocupar e sofrer agora. Tem alguns pensando assim. Por que é importante nós estudarmos escatologia? Mateus 22, 29, alguém pode abrir para nós? Mateus 24, 11. Apocalipse 21, 1 ao 7. E 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 4. Eu vou repetir. Mateus 22, 29. Quem que está abrindo? Levanta a mão. Irmã Josi. Mateus 24, 11, quem já abriu? Apocalipse 21, 7. Teve 4 que abriu em Mateus 24, 11. Então, alguém abra aí Apocalipse 21, 1 ao 7. Irmão José Carlos. E 2 Tessalonicenses 2, de 1 ao 4, a Marilza. Então, vamos lá. Importante por quê? Primeiro texto aí, Mateus 22, 29. Quem que levantou a mão? Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É importante nós estudarmos toda a palavra de Deus. Jesus disse que nós erramos, porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos, nós erramos. E então é importante nós estudarmos escatologia bíblica para não errarmos, para não cometermos erros. Vamos lá, importante também estudar para não sermos enganados. Mateus 24, 11, pastor Israel. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus dizendo, para nós não sermos enganados,
Nós precisamos estudar a palavra de Deus, estudar escatologia bíblica, principalmente, para não sermos enganados. As pessoas estão sendo enganadas por falsas profecias. Você pode citar um exemplo de uma falsa profecia escatológica que as pessoas já foram enganadas por ela? A vinda de Jesus. 1999, quem lembra? Que o fim do mundo seria em 1999. Quem que lembra? Quem que lembra da pessoa? Não põe o microfone agora. Quem que lembra a pessoa que falou essa profecia? E eu me lembro que eu era criança, tinha um programa de rádio e todos os dias, né? Era a única rádio evangélica que tinha. E aí a minha mãe deixava ligado para a gente ficar ouvindo lá, né? Ouvindo a hora, né? Tinha que estar prestando atenção na hora. Tinha uns hinos muito bons, mas toda hora entrava a chamadinha, né? De 1999 era, né, o fim. E a gente ficava muito preocupado. E eu contava quantos anos eu ia ter, né? Em 2000. Nossa, eu vou ser velha já, né? 34 anos eu vou estar velha. Não tem problema, né? Porque eu já sou crente, Jesus vai vir, né? No dia 31 de dezembro de 1999 e o mundo tudo vai acabar em 2000, acabou. E acabou para muita gente mesmo. Então, muitos foram enganados. E muitas dessas pessoas, né, porque lá em Londrina era muito forte, né, essa igreja, chamada lá o Templo Arca da Salvação. O templo deles era enorme, chamado de Arca da Salvação. E a gente tinha muitos conhecidos que eram de lá, dessa igreja, né, e acreditava piamente, né, nisso. E quando chegou 1999, Jesus não veio, né, e 2000 tocou para frente, essas pessoas se desacreditaram e se desviaram. Então, nós precisamos... Mas por que essas pessoas se desviaram? Por não conhecer a verdade. E tem muita gente que tem preguiça de ler a Bíblia. E, irmãos, uma coisa é a gente ler a Bíblia, outra coisa é a gente estudar. Viu, pastora? Eu tive a oportunidade de assistir alguns estudos sobre escatologia. Muitos pregadores, eles especulam demais, sabe? Umas coisas assim absurdas. Depois, com o passar do tempo, você vai ver e fala, pô, não tem nada a ver com o que o cara falou. Sabe? Eles ficam especulando as coisas. E muita gente acredita, né? Infelizmente. Infelizmente. Porque a pessoa que fala a mentira, ela fala com tanta convicção e como se fosse verdade. E até ele acredita, ele tem que acreditar, né, para ele contar. Mas essa, né, que eu citei aqui, né, de 1999, foi uma coisa que foi na geração nossa. Sabe? Não estou falando lá de 1800, tiveram muitos falsos profetas. E na época que Jesus falou isso, no início da igreja, tiveram. Mas nós estamos falando de uma coisa que a gente viu acontecer, né? E a pessoa pregava isso como se fosse uma verdade e dizia que tinha recebido de Deus uma revelação especial que Jesus ia vir no dia, e dizia no dia 31 de dezembro de 1999, que Jesus ia vir nesse dia, que ele tinha passado 90 dias no monte orando e jejuando para receber a revelação. E quando se questionava o dia e hora, ninguém sabe, né, que está escrito na Bíblia. Não, mas Deus revelou para o missionário fulano lá, e ele sabe, porque ele ficou em jejum e oração. Então, os crentes
eram crentes naquele missionário, naquela pessoa. Ele se denominava missionário. Então, naquela pessoa, os crentes não eram crentes em Jesus. E muitos, então, se desviaram porque não conhecem a palavra, é o que Jesus disse. Erram porque não conhecem. E são enganados. E por isso nós precisamos não só ler a Bíblia, mas precisamos estudar. E como que a gente estuda? Primeiro precisa dispor de tempo, né? Aí 5 minutinhos, 5 minutinhos a gente não estuda nada. A gente precisa tirar tempo. Você não entendeu o que está escrito na Bíblia nessa versão? Hoje é tão fácil, irmãos. Quem tem celular aí com internet? Levanta a mão. Todo mundo praticamente tem. Quem sabe fazer pesquisa no Google? Levanta a mão. Quem não sabe fazer pesquisa no Google? Vai aprender agora, Jago vai ensinar. Se você não consegue digitar, eu não enxergo, né? Tem aquele microfonezinho lá, até as crianças que não sabem ler já descobriram que aquele microfone você pergunta, né? O que você quer e ele responde. É lógico que a gente tem que ter cuidados com a internet, porque tem os falsos mestres lá na internet também. Mas você pode procurar versões diferentes da Bíblia. Se você não entendeu o texto nessa versão, né, lá tem todas as versões, você pode ler numa linguagem de hoje, numa revista atualizada, numa revista corrigida. O microfone ali para o irmão, fazendo favor. Pastora, no início lá de Josué, quando Moisés morre, né, Deus aparece para Josué e fala para ele assim, ó, não aparteis da tua boca o livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque eles fará prosperar o teu caminho. Então, Deus já mostrou aqui. Amém, amém. Para prosperar o nosso caminho, né? Para nós não sermos enganados, é meditar na palavra, é estudar profundamente mesmo. Isso a gente, estudar, o termo, às vezes a gente define isso, é como cavar, né? Bem fundo. E se numa terra que você sabe que tem, né, pedras preciosas, tem ouro, né, a 200 metros de profundidade, você vai cavar só 50? Se a preciosidade está lá no fundo, né, você não vai poupar esforços para cavar bem fundo para achar. E a Bíblia é uma preciosidade, porque, né, nela nós encontramos a vida eterna. E vida eterna é pouca coisa? Então, precisamos estudar mesmo para não sermos enganados. Tá? Por isso é importante estudar a escatologia bíblica, para não sermos enganados. Para despertar em nós a esperança em dias maus. Apocalipse 21:7, irmão. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Amém. Palavras de esperança para nós. É quando nós conhecemos, estudamos escatologia bíblica, nós encontramos esperança, né, para nos dias maus nós superarmos.
As coisas estão difíceis, é crise, é doença, é morte, é tragédia, é guerra, é tantas coisas acontecendo. As pessoas começam a ficar desesperadas, começam a ficar deprimidas, começam a ficar ansiosas. Ai, o que vai acontecer se a guerra chegar aqui, se os efeitos da guerra chegar aqui, a economia, como é que vai ser? Mas nós que conhecemos o fim das coisas, como elas serão, nós temos esperança. Se acabar tudo hoje, Jesus voltando, eu vou estar com Ele. E aí lá, novo céu, nova terra, sem lágrimas, sem tristeza, sem morte, sem dor. Então, quando nós estudamos e conhecemos a palavra de Deus, nós temos esperança para enfrentar os dias maus. E se tiver que passar muitos dias maus, nós temos esperança que nós vamos, com Jesus, vamos vencer. Amém? E para sermos capazes de reconhecer os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus. 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 4. Marius. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Conhecer os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Nós precisamos conhecer esses sinais. Alguns já desanimaram, Jesus não vai voltar não, porque faz tanto tempo que ele falou que ia voltar e não voltou. Era assim que estava lá os Tessalonicenses, né? Se Jesus tivesse voltado, você teria ido? Se a pessoa está pensando assim, duvidando, será que ela teria ido? Então, nós precisamos conhecer, e por isso nós estudamos a escatologia, para conhecermos os sinais, sabermos quão próximo está. Se na época de Paulo, os sinais já estavam evidentes, que as pessoas já estavam desanimando, já aconteceu guerra, já aconteceu tragédia, já aconteceu tanta coisa, e Jesus não veio até agora. Ou, será que ele veio e nós ficamos? Alguns pensam assim, será que ele veio e eu fiquei? E uma coisa, irmãos, cuidado com esses filmes, alguns parecem até bonitos. Eu estava assistindo aquele Deixados para Trás, uma trilogia, Eu estava assistindo aquele filme. E assim, no primeiro até dá um impacto. Mas depois, as pessoas, depois do arrebatamento lá no filme, todo mundo chorou porque os parentes foram e tal. Mas depois todo mundo começa a viver a vidinha normal. Como se nada tivesse acontecido. O parente foi, é como se a pessoa tivesse morrido, e agora eu já me conformei, já me consolei, e vamos tocar a vida para frente. E às vezes ficam pensando assim, se Jesus voltar e eu não for, mas o mundo vai continuar tudo numa boa, para mim tá bom ficar aqui. E tem gente que prefere ficar aqui, que nem quer ir para o céu, não. Esses dias eu estava falando para as crianças... falando para as crianças sobre o céu, Daí eu perguntei, quem quer ir para o céu? Ninguém levantou a mão. Os pequenininhos lá de 3, 4 anos, ninguém levantou a mão. Vocês não querem? Não. Por quê? Porque eu quero ficar com a minha mãe. Não, mas a mãe vai também, então tá, então eu quero. Mas alguns acham que aqui está bom, porque tem a família vai ficar, então tá beleza, O emprego vai ficar, tá bom, A casa, tudo continua normal,
Então, cuidado quando a gente assistir essas coisas lá, porque parece tão gospel, né? Tão bonito. Fala, irmão Amarildo. Paz do Senhor, professora. Bom dia a todos os irmãos. A gente tem que entender, ainda puxando um pouco do que foi falado de falsas profecias, né? A gente tem que entender que o Apocalipse, quando a gente lê, algumas coisas, ou a maioria das coisas que estão descritas ali, não necessariamente a gente tem que personificar. Por exemplo, as pessoas erram muito porque querem adivinhar quem é o anticristo. E o livro da Revelação, ele não está ali para isso, para dizer exatamente quem é. Ele vai dizer as características daquela personagem ali ou daquele momento. Quando que vai ser a vinda de Cristo? É no ano tal? Não está dizendo qual vai ser o ano, mas está dando as características da sociedade, como o mundo vai estar quando Jesus estiver às portas de voltar. Então, a gente não tem que se preocupar em definir quem é a besta, tem um monte, né, mas a gente não tem que definir quem é. A gente não tem que definir quem é a besta, quem é o anticristo, ou seja lá o que for. Não, é porque o anticristo a Bíblia mesmo diz que tem vários anticristos por aí, né? Vários com a mesma característica. Então, a gente não tem que definir quem é, a gente tem que entender as características e o momento. E uma segunda coisa é que o diabo ele é tão astuto, ele é tão sagaz, que ele já vem preparando o mundo, a mentalidade do mundo, para quando houver o arrebatamento da igreja. Ali em 2 Tessalonicenses, ele diz que não vai vir o arrebatamento, Jesus não vai voltar antes que haja uma apostasia muito grande. Então, no momento de apostasia muito grande, as pessoas não vão estar preocupadas com Cristo, com a palavra, com a igreja ou com o arrebatamento nem nada. Então, quando o arrebatamento acontecer, logo vai vir uma desculpa e aí provavelmente as pessoas vão estar tão anestesiadas, vão estar tão apostatadas da fé, que elas não vão nem se dar conta de que os crentes foram arrebatados. E aqueles que se derem conta vão estar anestesiados, como a senhora falou. E o diabo ele vai preparando a mentalidade das pessoas, por exemplo, em filmes, aquele da Marvel, né, Ultimato, quando o inimigo lá, o Thanos, estala o dedo, metade do universo desaparece, não sei o quê, e depois igual a senhora falou, a vida das pessoas segue normal, porque o diabo já vai vai preparando o caminho, ele vai preparando o campo para as pessoas ficarem assim anestesiadas. Então, certamente vai haver uma desculpa muito maligna, muito diabólica, para as pessoas que ficarem após o arrebatamento se conscientizarem e ficarem por aí tranquilas. Nem vão sentir tanto assim a... Infelizmente, né, e tem algumas pessoas que só acreditam naquilo, né? Teve uma pessoa que perguntou para mim uma vez, um tempo atrás, a gente estava ali e tal, né? Ela perguntou, você sabe o que o rei Acabe faz assim, assim, assim? Aí, eu falei, não, mas isso não tem na Bíblia, né? Eu pensei, né, mas não tem na Bíblia, de onde que ela viu isso? Aí, eu disse, onde você viu, irmã, isso? Ela disse assim, não, na novela lá, é que hoje é o próximo capítulo e eu estou aqui, não vai dar tempo de eu assistir. Mas ler na Bíblia, porque a novela não dá. Então, às vezes, fica vendo lá, é filme gospel, né? Eu não estou lendo a Bíblia, mas eu estou assistindo um filme bíblico, né? Então, não substitui, e cuidado, né? Com as heresias que estão por trás lá. Mas aí, para nós refletirmos, estamos estudando a palavra de Deus todos os dias? Estudando, irmãos, não lendo. Tá? A pergunta é se nós estamos estudando e não lendo. Ler todo dia, nós temos que ler todo dia. E tem aí o desafio para lermos a Bíblia pelo menos uma vez, né, no ano todo, todos os anos. Mas aí a gente, está chegando dia 31 de dezembro, ainda falta, né, 2 livros inteiros para eu ler. Aí lê naquela corrida, assim, né? Isso não é estudar. Nós estamos estudando todos os dias, estamos dedicando a aprender sobre este assunto tão importante que é a escatologia. Está na hora de nós despertarmos para isso.
Quando eu era criança, eu tinha 4 anos quando a minha mãe se converteu, e eu me lembro que toda terça-feira tinha estudo bíblico na igreja, e o pastor falava muito, né, sobre a vinda de Jesus. Eu me lembro, assim, praticamente toda semana era só sobre a vinda de Jesus. E as pregações dele eram sobre a vinda de Jesus. E eu tinha medo. Eu era criança, eu tinha medo. Eu tinha pesadelo. Eu sonhava que estava acabando tudo e pegando fogo, né? E eu não achava a mãe, eu não achava a família, não achava o rumo de casa, né? De tanto que a gente ouvia. Mas isso fez com que eu fosse na Bíblia ler, né? Assim que aprendi a ler, já comecei a ler e a procurar. Claro, comecei pelo Apocalipse, né? Mas a gente era ensinado e esclarecido. Então, nós precisamos disso, precisamos estudar com mais afinco, né? Passou 50 anos dessa época. Jesus não veio. Eu vou desistir agora? Não. Temos que aprofundar ainda mais, porque os sinais naquela época que ele falava, a impressão que dava, né, que a marca da besta seria um carimbo, porque a única marca que a gente conhecia era um carimbo, né? E hoje? Será que alguém vai chegar e carimbar a sua mão? Tomara que não, né, a sua. Mas aí a gente viu quanta evolução na tecnologia, né? E aí a gente começa a pensar o que seria essa marca, mas não vamos especular. Vamos partir aqui para os perigos que rondam a escatologia. A escatologia bíblica, principalmente, né? Existem outras escatologias, tá? Nós estamos falando de escatologia bíblica. Tá? Quais são os perigos que rondam a escatologia? Existem perigos? O marido já falou ali um pouquinho. Não conhecer, né, as Escrituras, como nós já falamos anteriormente, né? Que é importante nós conhecermos. Então, é um perigo não conhecer. Tá? Segundo, perder o foco da centralidade da escatologia. Qual é a centralidade da escatologia? Vocês têm que saber isso, irmão, porque senão perde o foco. Se não souber que a vinda de Jesus é o foco, a centralidade, você perde a direção. Você começa a especular, né? Quem que é o anticristo? Quem que é... Você vai focar nessas coisas. O foco é a vinda de Jesus. Perder a visão em conjecturas. Isso que o irmão Amarildo comentou ali. Tem muita gente especulando. Quem que é o anticristo? Será que ele já está na Terra? Se ele já está, então Jesus já está voltando, porque a qualquer momento ele vai se manifestar. Mas quem que é? Aí aparece um líder lá, eu acho que ele é o anticristo. E por muito tempo, o coitado do Papa foi o anticristo. Mas agora já estão desviando dele, né? Por muito tempo, alguém até, né, só naquele chapeuzinho que ele usa lá, né? Dentro está escrito 666. Gente, quem que foi lá olhar? Então, é muita especulação, né? Fica conjecturando coisas que a Bíblia não diz, né? E começa a criar ensinos falsos, como nós já vimos por aí, né? E muitas seitas que criaram e inventaram datas para a vinda de Jesus. Fica conjecturando, coisa que a Bíblia não tem na Bíblia, né? Não entendem as figuras. Muitos são símbolos, não são literais. Muitas coisas são literais, mas muitas não são. Muitas coisas já aconteceram, outras ainda não vão acontecer. Mas daí fica conjecturando, tentando adivinhar, né? E não conhece os sinais verdadeiros e fica inventando.
Falta conhecimento. E aí a gente tem esses exemplos aí, né, das seitas, né, os testemunhos de Jeová que falam que são 144 mil que vão entrar no céu, né, os outros vão herdar a terra. E aí a própria seita cresceu demais e passou de 144 mil, que era só eles, né, que iam herdar o céu. E agora eu não sei o que eles dizem, né? Alguém levantou a mão lá atrás? Não. E aí inventam essas coisas, né? Purgatório, para amenizar, né, o inferno. E aí alguns ficam tendo esperanças nesses ensinamentos falsos, né? Fazer as contas lá das semanas de Daniel. Teve uma época que a gente via muito isso. O pessoal fazendo contas das 70 semanas de Daniel, e faz conta, e faz conta, e faz conta, né? E nós, nunca bate. E nós estamos vivendo, então, né, a 69ª semana. Então, a próxima, aí, em 2000, vai entrar, vai completar, aí, então, vai entrar na 70ª semana. E chegou 2000. Então, fica inventando coisas e criando ensinos falsos. Nós precisamos tomar cuidado, estudar, aprofundar, tirar as nossas dúvidas. A própria palavra esclarece a palavra. Mas se nós ainda temos dúvidas, temos que procurar no lugar certo, na fonte certa. Primeiro, o Espírito Santo, ele não nos deixa ficar enganados. Então, sempre que formos estudar a palavra, orar e pedir a direção do Espírito Santo. Segundo, nem que apareça um anjo de luz dizendo outra coisa, é o que Paulo disse, nem que vier um anjo do céu, nem que vier o Moroni e outros por aí, que eu não sei de onde saiu esse Moroni, não creiam. É aquilo que a palavra está dizendo. E o terceiro ponto da nossa revista, aí da nossa lição, as promessas escatológicas. Deus, ele sempre vai cumprir a sua palavra. A Bíblia, ela sempre se cumpre. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. É o que o Senhor Jesus disse. Então, ele sempre cumpre a sua palavra. E nós temos promessas gloriosas, promessas escatológicas e promessas gloriosas. Nós vemos lá em Romanos 8, 21 e Isaías 11, 6 a 9. Vamos ler. Se puderem achar esses textos aí para nós, quem ainda não leu. Romanos 8, 21, quem está procurando? Isaías 11, 6 a 9, quem está procurando? Levanta a mão aí. Romanos 8, 21. Amém? Pode ler, irmão. Isaías, você vai ler? Isso. Outro acha Romanos 8, 21. Pode ler, irmão, pastor. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito. E deitará o bezerro e os filhos do leão. E a nédia, ovelha, viverão junto com o menino, porque os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e os seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha, e o boi com o boi. E abrigará a criança o jeito sobre o tocar da espide. E o já desmamado meterá a mão na cova do vasilho. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte, a minha santidade, porque a terra
encherá o conhecimento do Senhor, como a águia, como água cobre o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendões dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque Amém. Até aí, tá bom, pastor. Obrigada. Uma promessa escatológica lá no Antigo Testamento, né, falando do reino do Messias. Né? Os animais ferozes com os animais domésticos, a criança brincando, né, junto com uma cobra, com um escorpião, nenhum vai fazer mal ao outro. Então, uma restauração aí da criação, uma promessa de redenção da criação. Romanos 8, 21. Quem abriu? Pode ler para nós lá, o irmão... Esqueci o nome do irmão. Cleverson. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, promessa, né, de redenção da criação. São promessas escatológicas que serão cumpridas. Então, os eventos escatológicos, eles não são o fim do mundo. Vai acabar tudo e acabou. Não, eles são um recomeço. Um novo tempo, um novo início aí para o povo de Deus. Promessa do cuidado de Deus, são promessas escatológicas também. Apocalipse 3, 10 e 11, alguém abriu? Pode ler para nós, irmão José Carlos. E Mateus 24, 21 e 22, que nós já lemos, né? Mas vamos repetir. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Promessa de cuidado de Deus no momento de tribulação, de perseguição, de sofrimento. Deus está cuidando do seu povo. Mateus 24, 21 e 22, quem abriu? Bom, Jaime, abriu? Não? Lá atrás, uma mortinha. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus prometendo aí, né, que os dias de tribulação, de sofrimento, serão abreviados por causa dos escolhidos. Então, cuidado de Deus para com o seu povo. Promessa da vinda de Jesus. Essa é a maior de todas as promessas, né? E o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Irmã Sônia Baldin, lá atrás. Portanto, o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos e os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Estamos aguardando essa promessa e temos a certeza, né, que ela será cumprida e nós devemos ficar firmes, não nos movermos, não sairmos para não perdermos essa bênção. A bênção de sermos arrebatados, ou ressuscitados na primeira ressurreição. A promessa é que aqueles que já morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão arrebatados. Qual você quer? Se ele voltar hoje, você vai subir com ele? Amém? Se ele voltar daqui a 50 anos, você vai ressuscitar primeiro? Amém? Tem alguns aí que esperam ficar para arrebatamento, ainda daqui a 50 anos. Mas tudo bem, né, Juninho? Você pode ficar. Né?
Mas eu prefiro ressuscitar primeiro. Amém? É promessa, né? Promessa bendita do Senhor. E um lugar especial, a promessa aí da eternidade com Cristo, né? João 14, 2 e 3. Quem achou? Abriu aí? Vai lá, senão nós íamos falar decor todo mundo junto. Porque esse tem que saber decor. Quando a gente estuda, a gente decora. Os textos assim, marcantes, a gente decora. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Lugar glorioso, junto com o Senhor. Ele já foi preparar esse lugar para nós. Amém? É a promessa da palavra de Deus. A escatologia bíblica é o estudo da revelação dos planos e propósitos de Deus para o futuro da humanidade. E como nós temos nos dedicado a aprender sobre este assunto tão importante, é para nós refletirmos. Deus, na sua palavra, Ele diz que não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Então, Ele já revelou o futuro. E os seus planos e propósitos vão ser cumpridos, porque Ele sempre cumpre a sua palavra. Como nós temos nos dedicado a aprender, a conhecer os propósitos e os planos de Deus para o nosso futuro. Às vezes a gente vive sem nenhuma perspectiva de futuro. Mas para a eternidade nós precisamos ter uma perspectiva. De repente a gente não tem perspectiva de futuro para viver aqui na Terra, daqui a 50 anos, vamos continuar do jeito que a gente está, né? No mesmo emprego, né? Passeando do mesmo jeito, né? Não tem perspectiva assim, eu vou fazer viagens daqui a 10 anos, eu quero estar aposentado, quero conhecer tal e tal lugar. Talvez esse tipo de perspectiva você não tenha e não tenha nenhuma ambição com isso. Mas quanto à eternidade, nós precisamos sempre almejar mais e mais e mais. Então, precisamos conhecer. E para concluir, então, né? Eu coloquei ali o texto de Joel 2:11. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Ele coloca isso, é grande e terrível. E vários profetas do Antigo Testamento falam, né, que será um dia grande e terrível. É o principal evento escatológico para nós, os cristãos, à volta de Jesus. Para nós, salvos, é uma expectativa e a esperança de um futuro glorioso. Então, o grande dia do Senhor. Eu aguardo o grande dia do Senhor. Eu não quero aguardar o terrível. Muita gente vai ficar para o terrível. Então, para aqueles desobedientes, que ignoram, que não dão valor, vai ser terrível. Vai ser um momento de se arrepender, mas tarde demais. Porque já foi. As oportunidades já passaram. Então, nós precisamos valorizar o que nós temos hoje de ensino da palavra de Deus e nos aprofundar e perseverarmos. Porque, né, diz lá Mateus 24:14, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas eu já estou salvo. Mas a salvação, ela fala disso, né? De ser salvo, estar sendo salvo, né? E o futuro serei salvo. Eu sou salvo, eu estou sendo salvo cada dia, e eu serei salvo da condenação final, da ira vindoura. Né? Então, nós precisamos perseverar, estarmos prontos, reconhecendo os sinais, conhecendo as Escrituras, vendo aquilo que a Bíblia ensina sobre os sinais que precedem a vida de Jesus, para que estejamos preparados para o arrebatamento da igreja. Amém?
Estamos reconhecendo esses sinais? Se não estamos, vamos começar, né, a observar. E às vezes a gente não gosta de olhar esses noticiários, só fala coisa ruim, mas a gente precisa também estar informado daquilo que está acontecendo, porque são sinais que estão mostrando aquilo que a Bíblia já predisse. Então, nós precisamos nos informar do que acontece à nossa volta, perto de nós e lá longe também, olhando para Israel e os países lá do Oriente Médio, porque eles são calendário também para a volta de Jesus. Amém? Vai ser falado bastante disso nas próximas lições, mas hoje, né, foi apenas uma introdução aos assuntos escatológicos, mas que nós possamos, então, estarmos cada dia mais perseverando, em nome de Jesus. Mais alguém gostaria de ter uma palavra? Um minutinho aí, daí eu vou passar para o irmão Coelho. Pastor Israel. Professor, enquanto a senhora fala aqui, a gente precisa estudar a palavra, né, as escrituras, e quando houve-se essas heresias que acontecem aí, a gente lembra que o apóstolo falou, né, que mesmo que um anjo do céu viesse trazendo outro evangelho que não fosse esse, que seja anátema, né? Então nós precisamos reconhecer, e pode vir de onde venha, mas se não está, não condiz com a Bíblia, não precisamos acreditar. Amém, irmãos. Deus abençoe, então. Passo a palavra ao irmão Coelho. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Aí você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.